No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar a estratégia criada pela Globo para tentar diminuir os efeitos da audiência no SBT com o jogo do Flamengo. Também preciso te falar sobre uma calçada que vai custar 22 milhões de reais ao Corinthians. Quais os trunfos do São Paulo para contratar o volante Dodi, que está deixando o Fluminense? Tem informação importante também sobre Dudu, que virou ídolo do torcedor palmeirense, apesar de já ter um acerto com o Corinthians tempos atrás. Vou te dizer o que melou a negociação com o Timão. Para fechar, mas não menos importante, a agenda. Onde é que os times brasileiros que disputam a Libertadores terão seus jogos transmitidos ao longo da semana? Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações que eu prometi agora há pouco, quero dizer que esse vídeo é um oferecimento de OneFootball, o aplicativo que você precisa ter no seu celular para ficar super bem informado sobre as coisas do futebol. E além de te atualizar sobre as principais notícias do seu time do coração e as principais informações do mundo da bola, o OneFootball também se transformou na casa da Bundesliga, o campeonato alemão, e da Ligue 1, que é o campeonato francês. Sim, por meio do OneFootball você consegue assistir aos jogos do Neymar no PSG e aos jogos, por exemplo, do Bayern de Munique, uma das sensações do futebol europeu, tudo absolutamente de graça, sem gastar salário, sem gastar dinheiro, sem gastar qualquer centavo. Basta baixar o OneFootball no seu celular e ele serve em qualquer telefone. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, você baixa o OneFootball e passa a curtir as informações e os campeonatos francês e alemão, tudo na tela do seu celular, sem gastar qualquer centavo. Bora começar o vídeo falando a respeito do Atlético Paranaense, que confirmou 6 desfalques para o jogo dessa terça-feira contra o River Plate, partida de ida das oitavas de final da Libertadores, jogo em Curitiba. Antes de falar sobre os desfalques, só para contar ou lembrar você que gravei nessa segunda-feira uma live muito legal com o Gustavo Grossi, que é o diretor executivo de futebol do River Plate, é o cara que cuida de toda a engrenagem do River Plate, o time mais vencedor da América do Sul nos últimos anos. Ele contou e deu uma série de detalhes bem importantes. Você sabia que o River Plate gasta cerca de 1/4 em relação à folha salarial dos grandes clubes do futebol brasileiro? Pois é, eles são capazes de fazer sucesso mesmo gastando muito menos. Se você não conferiu, dá uma olhada nessa live, nesse link da live, que eu tenho certeza que você vai curtir. Sobre os desfalques do Atlético Paranaense, desfalques de última hora, são 6 jogadores que testaram positivo para a Covid e o Atlético informou sobre os desfalques na noite dessa terça-feira. São eles 2 titulares absolutos, o goleiro Santos e o meia-atacante Nicão. Os outros têm papel menos importante. Jandrei, Zé Ivaldo, Alvorado e Abner, todos fora da partida de ida nessa terça-feira e ficam fora também da partida de volta da Libertadores. Bora contar pra você agora porque Dudu virou ídolo do torcedor do Palmeiras, mesmo tendo fechado um acordo com o Corinthians. Quem passou detalhes dessa história foi o André Sanches, que está se despedindo da presidência do Corinthians e deu uma entrevista ao UOL. Nessa entrevista ele contou que o Dudu tinha fechado com o Timão, inclusive as passagens aéreas que o trouxeram para São Paulo para fechar com o Palmeiras foram pagas pelo Corinthians. É que ele fecharia com o Timão foi quando o Alexandre Matos, recém-contratado pelo Palmeiras, entrou no circuito, pediu para que o Dudu fosse à academia de futebol e foi lá que o Palmeiras fez uma proposta maior do que a do Corinthians. O Andrés explicou da seguinte maneira o desfecho negativo para o Timão e o acordo com o Palmeiras. Abre aspas. Quem contratou o Dudu foi o Corinthians. O Dudu se apresentou no Palmeiras com passagem paga pelo Corinthians e com visto pago pelo Corinthians. Ele completa, o doutor Mário Gobi não quis assinar o contrato porque achou que era caro, baixinho, não sei o quê. Eu estava fora do Brasil, fecha aspas, é o André Sanches, colocando a culpa da não contratação do Dudu no Mário Gobi, que hoje é candidato de oposição à presidência do Corinthians. Vale a lembrança de que no próximo sábado, o Duírio Monteiro Alves será o candidato à presidência pela situação no grupo do Andrés. O Mário Gobi concorre como uma terceira via, apoiado por muita gente importante dentro do clube, e o Augusto Melo é o candidato de oposição. Você que está completamente por fora do mundo do futebol, fica o recado. A partir dessa terça-feira tem início a fase de oitavas de final da Libertadores da América e 6 brasileiros seguem na disputa. Quero te contar onde cada um dos brasileiros vai passar na televisão.
Tá meio diferente a transmissão para essa temporada. Você já sabe que a Globo deixou de transmitir, enfim, uma série de acontecimentos. E eu vou te contar onde cada um dos times vai disputar suas partidas. Começando por Atlético Paranaense e River Plate, jogo nessa terça-feira a partir das 19h15, com transmissão exclusiva da Comembol TV, é um pay-per-view em parceria com o Band Esportes. No mesmo horário, 19h15 dessa terça-feira, tem LDU e Santos, jogo no Equador, com transmissão exclusiva dos canais Fox Sports. Pouquinho mais tarde, às 21h30, Racing e Flamengo, jogo na Argentina. Flamengo tentando continuar vivo em busca do bicampeonato. E essa partida terá transmissão nos canais Fox Sports e também no SBT. Já na quarta-feira, Delfim e Palmeiras, jogo no Equador, às 19h15, com transmissão exclusiva dos canais Fox. Na quarta-feira à noite tem Internacional e Boca Juniors no Beira-Rio a partir das 21h30, com transmissão somente da Comembol TV. Chegamos à quinta-feira com Grêmio versus Guarani, jogo na Arena do Grêmio a partir das 21h30, com transmissão apenas no Facebook. Bora falar agora sobre os triunfos do São Paulo pela contratação de Dodi, volante que pertence ao Fluminense somente até 31 de dezembro. Ele já anunciou que não renovará seu contrato e o Flu também já comunicou ao público que não utiliza mais o Dodi. Vai treinar afastado do elenco até o dia 31 de dezembro, quando acaba seu contrato e ele vai embora. O Fluminense tomou essa decisão porque se irritou com o modus operandi dos empresários do Dodi, que pediram nas alturas salário de R$270 mil por mês para renovar o contrato. A maior proposta feita pelo Flu foi de R$150 mil mensais. Nos bastidores, pelo menos nas últimas horas, surgiu muito forte no mercado a informação de que é o São Paulo o clube que está mais perto de fechar com o Dodi. Eu conversei outro dia com um dos empresários do Dodi e ele me contou que 2 clubes do exterior, um da Rússia e outro da Turquia, estavam muito fortes na parada, mas informações que vêm de pessoas do mercado no Brasil asseguram que o São Paulo é hoje o principal candidato. Tem pelo menos 2 trunfos que jogam a favor do tricolor. A presença do Fernando Diniz como técnico. O Diniz trabalhou com o Dodi no Fluminense e fez vários elogios aos dirigentes do São Paulo, entendendo ou afirmando que trata-se de um grande negócio, especialmente porque o Dodi está livre no mercado. O segundo trunfo é que um dos empresários do Dodi tem excelente relação e ligação com dirigentes do São Paulo. Então, a partir daí também houve um contato mais forte nos últimos dias e o tricolor tenta se acertar na parte financeira em relação a tempo de contrato e salários. Não vai pagar os 270 mil pedidos pelo Dodi ao Fluminense, mas pode oferecer um contrato um pouco mais longo, imaginando que o Dodi no São Paulo pode se valorizar e ser vendido para o exterior. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. É natural que o Dodi e seus empresários não queiram revelar nesse momento qual o destino do jogador, até para evitar uma situação ainda mais complicada no Fluminense. Com o passar do tempo e a proximidade do fim do contrato, lá pelo fim do mês de dezembro a gente pode ter alguma definição ou algum anúncio. A definição já pode até ter sido tomada e hoje há quem garanta que o São Paulo é favorito para ficar com o Dodi. Bora te explicar agora que história é essa de que uma calçada vai custar ao Corinthians 22 milhões e 100 mil reais. Quando você, corintiano, acha que já viu de tudo, sempre surge uma notícia ainda mais maluca. Pois saiba que nessa segunda-feira a Justiça deu 15 dias ao Corinthians para fazer o pagamento de 22 milhões e 100 mil reais para a Prefeitura de São Paulo. Tudo porque o Corinthians usou durante todos os últimos anos uma calçada em frente ao Parque São Jorge de maneira irregular. Essa calçada era usada como um estacionamento. Só para você entender um pouco melhor o contexto, a gente precisa voltar para o ano de 1996, quando a Prefeitura de São Paulo concedeu esse espaço ao Corinthians por 99 anos. Só que na gestão Kassab, o município tentou reintegração de posse, alegando uma série de irregularidades. Desde 2010 existe um processo contra o Corinthians. Tudo porque o Corinthians utilizava essa rua de maneira fechada para cobrar, por exemplo, de sócios. Durante muito tempo o Corinthians treinou no Parque São Jorge e até a gente da imprensa se utilizava dessa rua como estacionamento. Os sócios com cobrança, a imprensa não tinha cobrança. E a prefeitura entendeu que o Corinthians estava usando de maneira irregular esse terreno, por isso pediu a reintegração. Em 2015 o Corinthians até retirou os muros que cercavam essa rua e que faziam dela um espaço privado. Mas foi nesse ano de 2020 que surgiu o valor de 22 milhões e 100 mil reais. Para piorar a situação do Corinthians, não cabe mais recurso. O Corinthians já foi condenado e o processo está na fase de cumprimento de sentença. O que o departamento jurídico do Timão vai tentar a partir de agora é chegar a um acordo com a prefeitura para o parcelamento desses 22 milhões e 100 mil reais. Muito dinheiro, especialmente no momento de enorme crise financeira no Timão.
Quero fechar o vídeo contando sobre o mais novo capítulo da treta envolvendo o Globo, SBT e, nesse caso, o Flamengo, tudo por causa da Libertadores da América. A Globo e o SBT vêm se desentendendo há algum tempo, pelo menos há algumas semanas, desde que o SBT comprou os direitos de transmissão da Libertadores da América. A Globo entendia que os valores cobrados pela Conmebol eram muito altos e pediu a rescisão do contrato. A Conmebol se acertou com o SBT e a emissora do Silvio Santos vai transmitir a principal competição na América do Sul até 2022. Pois bem, nos primeiros jogos transmitidos pelo SBT da Libertadores, a Globo decidiu antecipar jogos do Campeonato Brasileiro, colocou jogos do Brasileirão, especialmente do Corinthians, para concorrerem com as partidas do SBT. Especialmente em São Paulo, a tática funcionou muito bem para a Globo, que teve nos jogos com o Corinthians mais audiência do que nas partidas do SBT com o Palmeiras. Qual foi a tática do Silvio Santos para essa fase de mata-mata? Em vez de concorrer com a Globo nas quartas-feiras, o SBT pediu para que seus jogos fossem transmitidos na terça-feira. Assim, ela se livra da concorrência da sua principal candidata, da sua principal concorrente, que tem sempre um jogo do Campeonato Brasileiro. A Globo reagiu e anunciou nas últimas horas que fez uma programação especial para essa terça-feira. Não vai ter futebol, mas seus dois principais produtos, o Jornal Nacional e a Novela das 9, terão horários especiais, serão aumentados para concorrerem durante todo o período do jogo exibido pelo SBT com o Flamengo. Como é que vai funcionar? O Jornal Nacional terá início a partir das 8h30 da noite para todo o Brasil, exceção as cidades onde a gente vai ter segundo turno nas eleições municipais. Nessas cidades o Jornal Nacional começa às 8h40. E ele vai funcionar, vai ser esticado até às 21h45. O jogo do SBT com o Flamengo está marcado para começar às 21h30, a transmissão começa um pouquinho antes, às 21h15. E durante os primeiros minutos do jogo, o Jornal Nacional vai concorrer com a partida do Flamengo. Às 21h45, te contei, acaba o Jornal Nacional e começa a Novela das 9, que costuma durar 1h e 15, mas nessa terça-feira terá a duração de 90 minutos, exatamente o mesmo tempo de um jogo. E só vai terminar às 11h15. Exatamente o horário programado para o fim da partida entre Racing e Flamengo. Dessa maneira a Globo entende que vai ter seus dois principais produtos concorrendo durante toda a partida, durante todo o jogo do SBT com o Flamengo. Foi a tática encontrada pela emissora carioca para que o SBT continue não registrando audiências tão altas, mesmo com um produto extremamente importante e na fase de mata-mata, quando na teoria a audiência tende a aumentar. Só para completar, já que estava falando sobre Flamengo e Racing, quero trazer novidades sobre o adversário do Flamengo. O Racing vem de 4 derrotas nos 4 jogos que disputou num campeonato argentino que foi inaugurado recentemente. Nos últimos 3 jogos, inclusive, nem marcou gols. Só foi marcar um gol no primeiro jogo, nos últimos 3 perdeu para times de pouca expressão. Foram 2 derrotas para o Atlético Tucumã, uma para o União Santa Fé e outra para o Arsenal de Sarandi. Para completar a desgraça do Racing, o Diego Milito, que é o gestor, que é o diretor executivo de futebol, já anunciou que vai se despedir do clube tão logo essa temporada terminar. Ele não concorda com uma série de decisões do atual presidente. E o BKSS, o técnico argentino, que quase foi parar no Palmeiras, corre enorme risco de demissão, isso especialmente se o time não conseguir eliminar o Flamengo. Dá para dizer que o Flamengo é bem favorito nesse confronto. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para completar, queria lembrar que você pode e deve virar membro do canal do Nicola. Aqui embaixo tem um botãozinho azul escrito Seja Membro. Clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ter direito a uma série de vantagens. Fechado? Nos vemos de tarde com mais informações bem legais. Abraço, tchau, tchau!